Olha, nos últimos dias, o Brasil tem assistido com muita apreensão e com muita expectativa um debate em torno da economia. Juros altos, ajuste fiscal, mudanças que impactam a vida dos mais pobres, mas também a vida dos empresários, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte. Toda essa conjuntura tem trazido pautas e mais pautas nacionalmente. E para tratar sobre elas, nós temos a partir de agora o economista Rodrigo Paixão conosco aqui no Jornal da Fã. Jornal da Fã. Rodrigo Rocha, melhor dizendo. Entrevista. Mate o homem, mas não troca o nome. Aqui neste caso a gente nem mata nem troca, corrige. Rodrigo Rocha, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Satisfação tê-lo sempre aqui. Rodrigo, conta pra gente. Igualmente. Diante deste cenário de expectativas nacionais aí, o que é que está acontecendo com a economia brasileira? Nós estamos aos frangalhos mesmo, como alguns têm pregado. Estamos em um bom momento, mas há setores que estão passando por crise. Esta pressão internacional, subida do dólar, enfim. Qual é a sua visão sobre este momento do Brasil? Bom, você trouxe um ponto importante que é separar partes da economia, digamos assim. Em primeiro lugar, é preciso entender que existe um Brasil do lado da economia que está dando certo. A gente está com o menor nível de desemprego da série histórica que inicia em 2012. Ou seja, quando a gente pensa em economia, e aí as pessoas de uma forma geral, a sociedade de uma forma geral, como ela enxerga se a economia está indo bem ou mal. Se você tem emprego sendo gerado, se você tem uma renda suficiente para pagar ali suas contas, para você conseguir ter a sua vida ali minimamente organizada, e inflação. Então, do lado do emprego e da renda, o que a gente tem tido são boas notícias, porque a economia está crescendo, o PIB, todos os trimestres que a gente tem visto, os resultados são resultados de um PIB com crescimento significativo, depois de um ano que já tinha tido crescimento, 2023. E isso, lógico, se a economia está crescendo, você tem a tendência de ter mais empregos e a possibilidade de ter também mais renda, porque esses empregos você vai conseguindo melhorar a renda das pessoas quando a economia vai crescendo. Só que isso, e aí é onde tem alguns lados, o lado bom e o lado ruim de tudo. Quando a economia está muito aquecida, você tende a gerar inflação, porque as pessoas vão às compras, estão com dinheiro ali para fazer as suas compras, para fazer as suas aquisições de bens e serviços, só que a economia ela tem uma limitação para atender essa demanda na velocidade que a sociedade vai demandando ali. E isso pode gerar inflação, um descontrole da inflação, que é sempre a preocupação de qualquer banco central do mundo. E isso não é diferente aqui no Brasil. E o governo ele tem um papel muito importante nesse controle da inflação, porque existe o que a gente chama das políticas fiscais, ou seja, o governo ele precisa gastar dentro de uma forma controlada das suas contas. Imagina sempre a lógica da dona de casa, do chefe de família, que está ali para controlar suas despesas dentro do que ganha. Ganha 2.000, gasta até 2.000. Ganha 3.000, gasta até 3.000. Você pode se financiar em algum momento, por exemplo, quem vai comprar um automóvel, um imóvel, vai financiar ali, mas essa parcela do financiamento também tem que caber ali dentro da sua renda de forma geral. Se o governo, por algum motivo, perde o controle, e historicamente no Brasil, infelizmente, a gente vê isso acontecendo, não é só desse governo, mas historicamente no Brasil existe momentos de descontroles e a gente está sempre preocupado com isso. O que acontece? Significa que o governo está gastando muito mais do que pode gastar e isso gera uma preocupação em investidores internacionais, que aí a gente começa a entrar agora na questão do dólar. Quando a gente quando a gente acredita na economia, que o crescimento é sustentável, que ao longo do tempo eu vou botar meu dinheiro naquela economia e a economia vai me devolver porque ela tem sustentabilidade, ela está funcionando de uma forma bem controlada, o dólar fica acomodado, digamos assim. Ele chega num patamar que ali é aquele patamar onde a economia consegue funcionar bem.
Quando existe uma desconfiança sobre o futuro daquela economia, e aí por isso que é importante olhar presente e futuro. Hoje, no presente, a gente tem uma economia que está funcionando bem, mas existe o investidor, ele geralmente ele está olhando para médio e longo prazo. Ele está olhando para daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, 10 anos. Ele tem uma visão de futuro que é em cima dessa visão de futuro que ele decide: vou botar ou não vou botar meu dinheiro na economia. Se por algum motivo ele entende que existe um risco de botar o dinheiro na economia e não receber seu dinheiro, ele começa a tirar o dinheiro da economia. E como a gente está falando de dólares aqui especificamente, eu estou falando de um investidor internacional que ele pode tomar a decisão de tirar ou colocar esses dólares, só que quando ele toma a decisão de tirar numa velocidade rápida, na prática o que você tem é a lei da oferta e da demanda de qualquer mercado da economia. Quando eu tenho muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender, ou seja, muita gente querendo comprar dólar para poder mandar para fora do país, isso acaba impactando no preço. Isso sem contar, e aí só para fechar aqui esse comentário, que a gente tem uma sazonalidade que é final de ano, onde muitas empresas que têm aqui filiais no Brasil, mas as suas sedes são fora do país, naturalmente já mandam dólares para fora, de volta, os lucros de volta para a sua sede. E aí, nesse momento, onde você já tem esse fluxo de saída de dólar já acontecendo naturalmente pelo período de final de ano. E aí tem mais essa preocupação, porque foi lançado um pacote fiscal que ele inicialmente parecia que o governo ia conseguir dar passos fortes no caminho desse ajuste das contas, só que ele anuncia um pacote fiscal junto com uma isenção para quem do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, e aí o mercado olha e diz: espera aí, como é que você quer controlar seus gastos, mas você vai aqui perder receita porque você está dando isenção? Então, tudo isso vai criando um cenário de desconfiança e o mercado ele não espera acontecer, ele faz acontecer. Quando ele já está desconfiado, antes de acontecer, ele já começa a tirar dinheiro, e aí a gente teve esse movimento aí, que sempre importante destacar também que dólar, apesar de muita gente às vezes não entender muito bem como funciona, mas dólar está na vida de todo mundo, todos os dias, o dia inteiro. Por quê? Porque a gente compra muito de fora do Brasil e compra em dólar. Se o dólar está mais caro, no limite da coisa, o nosso pãozinho, em algum momento lá na frente, pode ficar mais caro, porque a gente compra trigo da Argentina, compra em dólar. Se o dólar está mais caro, a gente está comprando trigo mais caro. E lá na frente, é óbvio que isso não é de um dia para o outro, não estou dizendo que amanhã já vamos ter aumento das coisas, mas ao longo do tempo, quando a gente for renovando estoques, que vai comprando fora, se o dólar está mais caro, esses produtos vão ficar mais caros. Por isso, a grande preocupação com a inflação, que é aí onde entra o Banco Central aumentando taxa de juros, tentando controlar tudo isso. Na sua opinião, existe uma taxa limite aceitável, digamos assim, da inflação? Porque acompanhando os especialistas conversando sobre este assunto, há muitos que dizem que os cortes talvez estejam sendo feitos do lado errado, que iriam atingir ou vão atingir ainda o BPC, vão atingir a questão do abono salarial, ou seja, atingindo os mais pobres da sociedade. Onde é que seria o local ideal para cortar, para termos um controle das contas públicas, e qual seria o índice aceitável de inflação, levando em conta a conjuntura da nossa economia? Bom, vou dividir a resposta em duas partes, que é a questão dos cortes, onde está acontecendo, e a questão da inflação. Quando a gente olha para os cortes, e aí é importante entender que, pelo menos do que tinha sido anunciado, e aí ainda tem que ver o que é que foi aprovado ontem à noite, tivemos a aprovação do pacote fiscal, então a gente já tem aí um cenário de indo para o Senado, para ver se também o Senado aprova, e aí isso lá com certeza sofreu algumas alterações que a gente ainda não tem os detalhes analisados. Mas, de forma geral, o que é importante entender? O pacote inicial que foi apresentado eram cortes de coisas que a gente entende que eram necessárias no seguinte sentido: dar mais previsibilidade para esses pagamentos. Por quê? Porque o que se identificou é que tem muita gente que não deveria estar recebendo e, por algum motivo, passaram a receber. Então, o que está se dando ali é mais rigor no recebimento desses benefícios.
para que efetivamente esses programas cheguem para quem realmente precisa. A questão do abono era uma questão gradual e que, em tese, entende-se, e aí foi um entendimento do governo, que quem estava recebendo não necessariamente era realmente uma pessoa que tinha o perfil adequado para receber, porque a renda já tinha melhorado. Quando esses benefícios foram criados, foi em outro contexto econômico, onde esse dinheiro fazia uma grande diferença na vida dessas pessoas e que não necessariamente agora estão fazendo. Então, o que eu entendi era que não haveria realmente esse corte em quem realmente precisa, mas em pessoas que talvez não tenham mais essa necessidade e que, pela questão histórica, continuava recebendo sem ter mais essa necessidade. Então, esse é um ponto. Quanto à questão, e aí o corte, é sempre muito difícil a gente pensar em corte, porque o orçamento do governo ele é muito engessado, ou seja, o que a gente chama de orçamento engessado? A gente fala de um orçamento que já tem algumas despesas que são obrigatórias por lei. O governo não tem capacidade de mexer, porque, por exemplo, recursos para a educação já vem carimbado, tem que botar tantos por cento do orçamento na educação. Recursos para a saúde. Então, tem ali um engessamento que dá pouca margem para o governo fazer investimentos em áreas que eles acham que o governo acha estratégica. Estradas, hospitais, ou seja, tem certas áreas que o governo gostaria de gastar mais, mas que acaba ficando engessado. Só que nessa tentativa de gastar mais, acaba criando novas despesas e acaba não cabendo dentro das suas contas. É o que a gente chama do déficit fiscal, ou seja, gastar mais do que está arrecadando. O governo arrecada basicamente com impostos e taxas diversas. Se ele está arrecadando, sei lá, 1 trilhão e está gastando mais de 1 trilhão, ele tem déficit. Se ele está gastando se ele arrecada 1 trilhão e gasta 1 trilhão, ele está com déficit zero, que era a meta do governo, ou seja, gastar dentro do que efetivamente estava recebendo. E aí, onde cortar? Onde cortar teria que passar por uma reflexão estrutural da economia brasileira. Esse é o grande desafio, porque quando a gente fala de cortar, vamos cortar de onde? Vai ser da saúde, da educação, da cultura. Corte tem que sair de algum lugar, só que todo mundo quer corte, todo mundo quer ajuste, desde que não seja na sua área, na sua pasta. E isso gera, então, um desafio. Ainda tem a questão do Congresso. O Congresso também, ele abocanha uma parte significativa do orçamento da União, e aí tudo isso vai cortando as possibilidades, vai reduzindo as possibilidades de corte do governo, que é esse desafio de negociar dentro de uma democracia, com todas as partes envolvidas, quem é que vai dar a sua margem de contribuição para que efetivamente esse corte aconteça. Quanto à taxa de inflação, a gente tem uma meta ali de 3, com variação de 1,5 para cima, 1,5 para baixo, ou seja, pode ir até 4,5. Essa é uma discussão também estrutural no país, porque deixar uma inflação no nível de 3%, que é a nossa meta, é uma coisa que historicamente no Brasil quase nunca aconteceu. Ou seja, o que deveria se discutir é: será que essa taxa de inflação é compatível com a economia brasileira? Será que a gente não poderia ter uma taxa de inflação que fosse uma banda um pouquinho mais alta, que deixasse sempre sob controle? E isso é importante dizer, porque a inflação é uma coisa que tem que controlar o tempo todo. Por quê? Porque ela retroalimenta a própria inflação. Se você perde o controle da inflação, daqui a pouco ela vai alimentar de novo essa inflação e isso pode ir gerando uma dificuldade muito grande mais à frente, como quem tem um pouquinho mais de idade sabe como era aqui antes de 94. Rodrigo, então, voltando contigo, já finalizando, você falava sobre a questão da taxa de inflação. Exatamente. O que acontece? A gente tem que ter sempre o controle da inflação. Essa é a preocupação de qualquer banco central, porque a inflação ela tem um perigo de... Você sabe como começa, mas depois não sabe como termina, se você não controla o tempo todo. É como aquela pessoa viciada que não pode tomar a primeira dose porque, infelizmente, depois não consegue mais controlar. E a inflação é isso.
O país precisa estar o tempo todo controlando. Agora, qual seria a taxa ideal? E aí existem vários estudos que apontam alguns caminhos, mas, por exemplo, essa taxa ela poderia ser um pouco maior, algo em torno de 5% a 6%, porque quando se tenta ter uma taxa tão baixa, o que acontece? Você é obrigado a rapidamente intervir. E como é que o Banco Central intervém? Ele intervém com a taxa de juros, aumentando a taxa de juros, que a gente chama de taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. E quanto mais alta essa taxa, você também desestimula o crescimento da economia, porque o dinheiro fica mais caro. Imagina você ter ali uma taxa de 5, 6, 7% de taxa de juros, ela indo para 12, 13, 14, significa o seguinte: quando o empresário vai pegar dinheiro emprestado para investir e ampliar o seu negócio, gerando mais emprego, mais renda, ele fica desestimulado porque está muito mais caro. Ele teria que ter uma taxa de lucro muito mais alta que justificasse pegar aquele dinheiro. Então, ele fica desestimulado. O consumidor ele fica desestimulado a comprar. Por quê? Imagina que ele vai fazer um financiamento ali de um automóvel ou de um imóvel, e quando ele vai fazer esse financiamento, se a taxa está muito mais alta, a parcela fica mais cara, não cabe na vida financeira dele, e isso acaba impedindo que ele faça esse financiamento. Ou seja, você desestimula o crescimento da economia, porque você reduz as possibilidades de investimentos dos empresários e reduz a possibilidade de consumo das famílias. Esse cenário é sempre um cenário muito preocupante, porque agora que a gente está finalmente conseguindo ter 2 anos seguidos de um bom crescimento da economia, você aumenta a taxa de juros e aí acaba desestimulando que tenhamos um novo crescimento. De forma resumida, o que a gente tem temos que controlar sempre a inflação, temos que ter realmente esse controle de perto para que a gente não perca essa inflação mais controlada, mas qual é esse valor? E isso é uma discussão, é sempre importante dizer que a economia não é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada, cada sociedade, cada realidade exige uma análise específica e que não existe como até colocou ontem o presidente do Banco Central, não existe uma bala de prata que resolve todos os problemas. O que a gente tem é que estar sempre testando, tentando ver se realmente o caminho que está sendo seguido está dando o melhor resultado, não está dando o melhor resultado, corrige rapidamente, e é isso que o governo tem que fazer a sua parte, controlar as contas. O Banco Central ele tem que analisar esse cenário e ver se realmente é necessário uma dose tão forte, porque é aquele remédio amargo que ninguém gosta de tomar. Se a inflação está subindo, eu pego e dou o remédio que é a taxa de juros mais alta. Mas só que ninguém quer tomar esse remédio, porque é um remédio muito amargo, porque desacelera a economia. E é essa análise que os empresários, a sociedade, o tempo todo tem que estar fazendo para tomar melhores decisões. Rodrigo, quero te agradecer pela sua participação, pela sua análise aqui no Jornal da Fama. Vamos voltar a te incomodar ainda este ano, porque tem a perspectiva de 2025, para que a gente possa trazer um cenário aqui de quais são as tendências para o próximo ano. E gostaríamos que você voltasse a participar conosco em breve, ainda agora em 2024, para trazer a sua contribuição aqui conosco. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Agradeço o convite e fico à disposição aí para outras conversas sobre economia. Tá aí, portanto, Rodrigo Rocha, economista, trabalha aí há muitos anos trazendo análise de cenário aqui em Sergipe e trouxe para a gente uma perspectiva aí deste quadro que está chamando a atenção nacionalmente. Aliás, produção, tentar aí entender um pouco como é que ficou esse jogo da votação no Congresso Nacional, porque há muitas postagens nas redes sociais que estão atacando, digamos assim, aquilo que foi aprovado, porque teria um impacto na vida de autistas e pessoas com síndrome de Down, por exemplo. Já há outras pessoas publicando de que os ajustes feitos, eles não comprometerão o auxílio para pessoas com autismo e com síndrome de Down. Pelo que eu entendi daquilo que acompanhei e que li sobre o que foi aprovado definitivamente ontem, as regras não ficaram tão rígidas, amenizaram um pouco para que as pessoas com autismo de suporte 1
pessoas com síndrome de Down e outras pessoas que busquem aí o BPC não tenham um endurecimento, digamos assim, na liberação do auxílio. Vamos tentar trazer um especialista que leia efetivamente as entranhas da lei para poder decifrar para a população e a gente não ficar no meio desta guerra de versões ainda no calor da emoção da votação de ontem no Congresso Nacional.